Obrigado. Queridos, tem uma palavra que eu quero compartilhar. Queria te pedir que você pudesse se assentar. Amém. Você pudesse se assentar. Tem uma palavra que eu quero compartilhar ao seu coração. Uma palavra do Senhor. E é uma palavra de bênção, amém? Muita bênção. Eu vejo que grandes coisas acontecem com pessoas preparadas. Amém ou não amém? Diz assim comigo: grandes coisas acontecem com pessoas preparadas. Então, independente do estágio da sua vida, independente do momento da sua vida, grandes coisas acontecem com pessoas preparadas. Olha que interessante isso. Eu quero orar por essa palavra, porque eu queria que todos pudessem recebê-la, amém? É tão importante que venhamos nos alimentar da palavra e sejamos edificados por ela. Então eu queria te pedir que os seus sentidos, pedir ao Senhor que os seus sentidos estivessem na palavra. Deixa a segunda-feira para viver na segunda-feira, amém? Amém ou não amém? Deixa a segunda-feira para viver na segunda-feira. E hoje viva uma resposta de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos nossos sentidos, Deus. Meu Deus, pelos nossos sentidos como igreja, Pai. Meu Deus, começamos pelo nosso coração, Senhor. Oh meu Deus, se o nosso coração não for como terra fértil, Pai, como plantar, Pai amado, qualquer semente? Então faz do nosso coração um coração como terra fértil. Meu Deus, se os nossos ouvidos, Pai, estiverem obstruídos por uma ação do maligno, meu Deus, não poderíamos, Pai amado, ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Então nós oramos repreendendo, Pai, toda ação que nos impede de ouvir e de receber a Tua semente. Meu Deus, que os nossos olhos, Pai, possam ver diante da nossa face, Pai amado, a Tua bonança, a Tua promessa, as Tuas, Pai amado, mãos maravilhosas operando sobre a nossa vida. Consagramos, Pai, este tempo de palavra como um aprendizado para a nossa vida, de crescimento contínuo no Senhor. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Queridos, eu vi e acompanho através de leitura, muitas pessoas que de alguma forma foram bem-sucedidas. Pastor, mas por que o senhor gosta de ver pessoas bem-sucedidas? É porque todo sucesso, ele vai deixando pistas, como sinais do que é feito, do que é transmitido, de como essa pessoa vive. Porque o sucesso, ele tem padrões, porque a vida, ela traz padrões para cada um de nós. Eu estava pensando sobre isso e entendi que na Bíblia tem pessoas que tiveram grande sucesso e que também deixaram grandes sinais, grandes pistas para que pudéssemos seguir esse sucesso, amém? Hoje, nos dias de hoje, nós estamos observando pessoas que têm sucesso em algumas áreas e outras talvez não. Mas nas áreas em que essas pessoas têm sucesso, vale a pena observar. Sim ou não? Vale. Porque às vezes a pessoa não tem sucesso numa área, mas tem sucesso em outra. E naquilo que ela tem sucesso, vale a pena considerar, aprender, observar e enxergar aquilo que essa pessoa tem sucesso. Olha aqui, eu vejo o agir de Deus, eu vejo as promessas de Deus trabalhando diante de pessoas que de alguma forma observam e aprendem com outras pessoas como evoluir e como ser. Eu vi grandes homens, irmãos, eu estava pensando essa palavra, orando essa palavra, e eu comecei a pensar em grandes homens que alcançaram sucesso familiar, mas talvez não alcançaram sucesso financeiro. Outros talvez alcançaram sucesso financeiro, e talvez não alcançaram sucesso familiar. E há alguns que alcançaram os dois. Amém ou não? Há alguns que alcançaram bonanças em várias áreas, profissionais, espirituais. E isso é importante, nós sempre estarmos analisando esses perfis, para que esses perfis possam completar algo que talvez falte em nós. Não aquilo que te sobra, mas aquilo que talvez te falte. Olha que legal que a palavra do Senhor, ela nos indica. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Números 13. Números 13. A palavra do Senhor nos indica algo maravilhoso de se aprender.
quando estamos na antessala. O que seria a antessala? Aquela sala que antecede a promessa de Deus. Que em todas as etapas, nós percebemos que há um momento que nós parecemos estar numa sala anterior. Parece que a promessa não está muito longe, mas também não está tão perto, ela está do outro lado da sala. E às vezes nós estamos buscando essa promessa, podemos perceber que não está muito longe, sentimos até o cheiro dessa promessa, mas parece que às vezes falta algo para alcançarmos essa promessa. Quem já teve esse sentimento? É o sentimento da antessala, a sala que antecede a promessa que vem do Senhor. Acontece um fato na Bíblia, que ele é narrado exatamente nesses versículos de Números 3, verso 16, que é como se fosse essa sala anterior, essa antessala. Diz bem assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o Neguebe e penetrai nas montanhas, e vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos, e que tal é a terra em que habita, se boa ou má, que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortaleza, e que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs. Até aí. Querido, nós estamos avançando na nossa vida. Eu queria que você imaginasse, nós estamos avançando na nossa vida. A jornada nunca dá ré, sempre ano após ano, aí começa a aparecer os primeiros fiozinhos de cabelo branco, no meu caso já apareceu vários, muitos, eu já não consigo dizer se é mais preto do que branco, ou se é mais branco do que preto, e vamos avançando no nosso ciclo de vida. Agora, fato é que cada um de nós passamos por uma fase que é muito, muito, muito importante ser observada, a fase que antecede a bênção de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos tão perto da bênção de Deus da nossa vida, mas ainda não atingimos, não alcançamos. E existem alguns princípios que neste texto, e nessa sequência de texto, vai narrar para a nossa vida exatamente o que pode estar acontecendo, o que pode acontecer quando nós chegamos nessa fase, amém? Diz assim: quando eu chego nessa fase, vale a pena observar claramente. E é um relatório que Moisés pediu que os espias pudessem entregar. Olha, há um relatório, vê se você entende, eles estavam por conquistar a terra de Canaã, só que eles tinham que avançar, enxergar, observar, basicamente, resumindo para você, espiar toda a terra e o que nela havia, o que tinha, o que não tinha, se tinha inimigo forte ou fraco, se grande ou alto, se a terra era boa ou não era. Eles tinham essa missão, espiar, enxergar. Era basicamente assim: veja se essa terra é a terra que o Senhor nos falou, traga o relatório que o Senhor nos falou que é ela, mas confirmem essa terra. Vai lá e dá uma olhada. Mas há um problema muito grande nesse contexto. Se você observar, há uma promessa, mas há um porém antes da promessa. Eles tinham que ver e decifrar se aquela era verdadeiramente a terra prometida. Eles tinham que ir lá sacrificar 12 homens para ir espiar essa terra. E eu vejo grande valor nessa decisão. Pensa comigo, quando somos movidos em quase todas as áreas por espias. Você sabia que nós somos movidos por quase todas as áreas através de espias? E Moisés não foi diferente. Existem espias para tudo. Quem são os espias? Os espias são aqueles que veem antecipadamente a promessa. Aqueles que vão lá para enxergar se a promessa é aquela mesma. Por exemplo, antes de alguém construir a cadeira que você está sentado, ela teve que visualizar isso, ela teve que enxergar isso de alguma maneira e pôr isso em prática e construir. Alguém, quando vai construir um veículo, teve que dar uma olhada nisso,
pensar sobre isso, identificar isso de alguma forma, através da sua fé, através da sua criatividade, enxergar isso, visualizar, e mais do que isso, ter fé que aquilo iria sair do papel, para que acontecesse. Então, basicamente, tudo que rege a nossa vida, foi preciso que pessoas visualizassem primeiro. Foi preciso que pessoas tivessem uma visão primeiro clara, se aquilo iria acontecer e como iria acontecer. A situação é muito parecida aqui. Era uma promessa que estava do outro lado, mas era necessário que alguém tivesse olhos para enxergar verdadeiramente a promessa que Deus havia entregado. Amém? Então, por exemplo, se nós vivemos de coisas que temos a imagem clara, uma visão clara disso, que nos foi inspiradas, por exemplo, as coisas que você cria, as coisas que foram criadas, que você utiliza, nós entendemos que é importantíssimo observar e enxergar bem aquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha que interessante que receber uma promessa agora, para aquele povo, para o povo de Israel, passava por uma questão, que eles pudessem enxergar bem. Eles tinham que ter isso entrelaçado entre eles, que eles tinham que ter essa promessa totalmente sobre a vida deles. Então, nós aprendemos o primeiro tópico da noite, que é como nós enxergamos a nossa promessa. Faz toda a diferença. Se alguém sai para enxergar, é uma antessala da promessa, significa que como nós enxergamos a nossa promessa, faz toda a diferença, amém? Diz assim, como eu enxergo a minha promessa, faz toda a diferença. Então o espírito de vitória está sobre como nós vemos as coisas, mas também pode habitar o espírito de derrota. Se o espírito de vitória está sobre como nós conseguimos enxergar as coisas, também o espírito de derrota pode estar como nós conseguimos enxergar as coisas. E isso tudo vem antes da promessa. Estou cuidando com bastante água da minha voz, que ela está meio igual aquele carburador antigo, sabe? Às vezes um pouco falhando. Mas olha que interessante que, se isso afeta diretamente a nossa vida, o que você vê afeta positivamente ou negativamente. Como eu vejo, vai afetar positivamente ou não. Se o Senhor usou essa sabedoria, entregou essa sabedoria para Moisés, para decifrar a promessa de Deus, como que você decifraria diferente se o Senhor deu esses atributos de sabedoria para Moisés? O Senhor também, Ele nos dá esse atributo nessa noite, amém? Como nós vemos, decifra claramente a nossa promessa. Ou afeta ela positivamente, ou afeta ela negativamente. Se Deus te deu uma promessa, certo é que Ele quer cumprir ela, amém? Diz assim, o maior interessado em cumprir uma promessa na minha vida é o Senhor. Ele é mais interessado que você. Ele está sempre interessado em nos abençoar, amém? O nosso Deus é Deus, um pai, querido. E o pai está sempre interessado em abençoar o filho. É muito interessante isso, que o pai está sempre interessado em abençoar a vida do filho. O pai faz planos, o pai pensa, o pai de alguma forma, ele pensa sobre isso. Agora, como você vê isso, afeta diretamente a sua vida. Números 13:30, diz assim, então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la. Disse ele, em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Quem disse isso? Caleb. Caleb estava dizendo o quê? Podemos. É a terra. Devemos, podemos, é essa nossa promessa. Agora, foi todos igual Josué e Caleb? Não. Não por quê? 10 viam gigantes, 2 viam o quê? As uvas. 10 viam o quê? Os gigantes. Mais 2 enxergava as uvas. 10 viam problemas, 2 viam oportunidades. Olha que diferença. Eles estavam olhando o mesmo cenário? Sim, mas como cada um via, faria toda a diferença no meio do povo. 10 enxergava problema, 2 enxergava oportunidade. 10 via gigantes, 2 viam o tamanho das uvas. 10 viam pobreza, 2 viam
oportunidade de ser próspero. Isso tudo, querido, em 12 foram buscar respostas, mas como cada um via, falava de como cada um creia no seu coração. Como cada um enxergava, faria toda a diferença para alcançar a sua promessa. Diz assim: como eu vejo as coisas, me faz lutar ou desistir. Eu posso muito bem desistir de boas coisas, se eu enxergar elas como ruins. Eu posso muito bem abrir mão de coisas sensacionais, uma vez que eu enxergo elas como coisas que são ruins na minha vida. Mas eu posso também pegar coisas que nem são tão grandes coisas e torná-las sensacionais, quando os meus olhos enxergam elas como sensacionais. Então, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem ruins, o teu corpo terá trevas. E ó, quão grande trevas. E como eu vejo, faz toda a diferença. Então, como você se posiciona diante da sua promessa, daquilo que Deus falou que faria sobre a sua vida, daquilo que Deus falou que agiria na sua vida? Você pode ver oportunidade ou você pode ver gigantes, problemas. Você pode ver adversidade, você pode ver que é difícil. Você pode estar todo o tempo declarando segundo aqueles olhos que você tem. E se os seus olhos que você tem não forem alinhados com a sua promessa, pode ser que você faça a sua promessa ser perdida e quem está junto com você perder também. Lembra que quando essa fala está acontecendo, eles estavam prestando declarações ao povo? A Bíblia fala que os 10 espias fizeram o quê? O coração do povo derreter. O que quer dizer? Desanimou todo mundo com aquilo que via. Desanimou todos com aquilo que estavam enxergando. Gente, é tão interessante que é muito fácil você perder a sua promessa. É muito simples de perder uma promessa e ficar na antessala, nunca chegar à sala principal. É como se você chegasse tão perto, mas ao mesmo ponto você recuasse e falasse assim: não, está longe. É como se você ficasse sempre num quase. Eu quase fui feliz, eu quase me casei, eu quase fui empresário, eu quase me tornei uma pessoa melhor, eu quase me alegrei por uma vida inteira, eu quase viajei. Sabe uma pessoa que você vai ficando no quase? Quase. É basicamente uma pessoa que tem a sua visão destruída, distorcida, acerca das coisas que Deus está querendo fazer na vida dela. Esses 12 espias, 2 disseram: eu vi coisa boa. 10 falou o quê? Eu vi coisas ruins. Entre uma visão rabiscada, né? Totalmente riscada, e uma visão limpa, isso faz muita diferença na vida de um cristão. Mesmo que tem pessoas que dizem assim: olha, eu sou cristão, eu aceito ser próspero. Você vai entender que existem pessoas que não aceitam ser próspero, porque elas estão constantemente enxergando muito mais os problemas do que as oportunidades. E a aceitação, querido, não é proferir apenas com os lábios, é abrir os braços e dizer: vem em mim que eu quero ser abençoado. Eu estou de braços abertos para a bênção, eu estou enxergando os pontos bons de cada coisa. Ser benevolente é uma dádiva do Senhor para a nossa vida. Então, se eu tenho olhos bons, eu vejo com bons olhos, eu tenho benevolência nos meus olhos, eu vejo tudo que está acontecendo de bom e não fico enxergando apenas aquilo que é difícil. Porque muitas vezes, por trás de algo muito melhor, excelente, sempre vai passar etapas de dificuldade. Quem quer vencer? Deixa eu te falar uma coisa. Quem quer vencer aqui? Amém ou não amém? Quem quer ter uma boa vitória nesse tempo? Diz amém. Vença. Vença. Como, pastor? Quem quer vencer? Vença. Agora, se você vencer, a palavra vencer vem de competir com algo ou alguém. Vencer vem de competir. E você tem que vencer competindo com algo ou alguém, seja uma filosofia, uma ideia, uma visão, um plano. Você tem que vencer. Agora, quais olhos o Senhor tem te permitido e que você tem recebido, ou quais olhos você tem renunciado, não aceitado isso para a sua vida, faz toda a diferença para você. Imagina você, o Senhor querendo te abençoar e você dizendo: isso não é para mim. Renunciando tudo que Ele quer te entregar.
Imagina você, na véspera de receber a bênção da sua vida, dizendo bem assim: isso não é para mim. Eu nasci foi para ser infeliz. Eu já vi gente falar essa frase, acredita? Aliás, não fala para ser infeliz, ele fala: acho que não nasci para ser feliz. Melhor colocado, que é o mesmo. Agora, tem o Senhor um plano desse para a sua vida? De maneira nenhuma. O Senhor te fez para ser feliz, abençoado, ainda que tenha adversidades, ainda que tenha provações, ainda que viva inúmeras provas. Deus te fez com o desejo de te fazer feliz, de te fazer pleno, preenchido, completo por Ele, totalmente abastecido por Ele, cheio dEle, da presença dEle. E Ele quer te abençoar. Diz assim: Deus tem sempre o plano para nos abençoar. Se posicionar nesse plano é interessante. Então tudo isso começa de como eu vejo as coisas. Como você está vendo tudo o que está acontecendo na sua vida. A antessala da promessa é para aqueles que enxergam com clareza o que Deus quer fazer na vida deles. Gente que não enxerga com clareza, querido, olha, eu vejo gente com uma visão tão rabiscada, tão suja, tão difícil, que não importa o que faça o Senhor na vida deles, não vai fazer diferença, eles não conseguem ver. Existe algo que eu sempre digo, querido: não importa o quanto você faça para quem não quiser ver. Quem não quer ver, você pode plantar a bananeira que como se você não tivesse feito nada. Então enxergar aquilo que Deus faz é maravilhoso. Enxergar as oportunidades é maravilhoso. Enxergar quando Deus está querendo fazer algo na sua vida é maravilhoso. É ver um pouco além e falar assim: ei, não só tem coisa difícil não, não só tem coisa ruim não, tem coisas maravilhosas e extraordinárias. Isso é potencializar o que é bom e diminuir diante dos seus olhos aquilo que é ruim. Não faz diferença para você aquilo que é ruim, faz? Tem muita gente apegada àquilo que é ruim, por isso que não recebe aquilo que é bom. Muito apegado naquilo que é ruim. Amarra literalmente a sua vida em volta daquilo que é ruim, e fica regendo a sua vida em volta daquilo que é ruim a vida toda. E isso não traz avanço para a vida. Em algum momento você tem que romper sua aliança com aquilo que é ruim, quebrar essa visão rabiscada e dizer assim: eu preciso enxergar algo melhor para a minha vida. Eu preciso enxergar aquilo que realmente faz sentido para a minha vida. Eu preciso ver verdadeiramente o que Deus quer fazer de mim, o que Ele quer me entregar, o que Ele quer me trazer sobre mim. Meu querido, eu vejo grande valor sobre essa decisão. Pensa comigo, nós somos movidos em quase todas as áreas da nossa vida, igual aqueles espias. Primeiro temos que ter claro aquilo que nós iremos receber. Se você quer ou não, se você gosta ou não, se é bom para você ou não é. Se não é bom, você já sabe. Se é bom, você sabe. Então tenha visão clara. Uma vez que você tem visão clara, você parte para essa ideia extraordinária de viver ela. Muitas pessoas, irmãos, estão parando na antessala da vida. São quase, falta pouco, quase fui feliz, pastor. Faltou muito pouco para mim ser feliz. E já vi muitas pessoas, queridos, tão bem-sucedidas em muitas áreas, e dizendo essa mesma frase: pastor, eu tenho quase de tudo, mas me falta isso. Um pouquinho mais e eu me torno uma pessoa preenchida, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de... eu quase consigo. E ficar nesse quase é igual dizer que está satisfeito com o segundo lugar no campeonato. Para mim, a diferença entre quem ficou em segundo lugar e o último é só a diferença do rebaixamento mesmo, mais nada. Quem importa é quem venceu. Amém ou não amém? Quem vence é quem importa, irmão. Não adianta, quem perdeu por 1 ou perdeu por 10, perdeu. Importa quem vence. Então ser quase é muito ruim. Importa vencer. E a ideia de ser espia é uma ideia boa, porque foram chamados a fim de inspirar outros acerca do que enxergam. Deixa eu te perguntar uma coisa: aquilo que você enxerga anima ou desanima quem está à sua volta? Isso vai falar muito de você. Aquilo que você enxerga que Deus tem para a sua vida está matando as pessoas igual bambu. Quando tem uma plantinha debaixo de bambu, não sobrevive, morre pela toxina. Ou aquilo que você enxerga está edificando e está animando. Saiba que 10 espias fez o coração do povo derreter. Quem está à sua volta está sendo movido por um ânimo
Ou está sendo movido por um desânimo que vem da sua parte? Ah, pastor, eu ando falando muito ruim daquilo que eu vejo. Se você anda falando muito ruim daquilo que você vê, daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem procurado enxergar, saiba que todos que estão à sua volta vão ter o coração derretido por aquilo que você vê. Agora, e se for uma questão com os teus olhos, e não for uma questão com a realidade que Deus tem para a sua vida? O que você vai fazer com isso? Como você vai responder isso? E se Deus tem uma grande bênção, como tinha para o povo de Israel, mas que dependia de olhos de espias fiéis ao Senhor? Se dependesse dos teus olhos, como seriam regido tudo que está à sua volta? Certamente você encontraria muito valor, certamente você encontraria muitas coisas boas, certamente você olharia em alguns pontos e diria: verdadeiramente tem umas guerras, tem umas batalhas, mas a vitória é grande. Realmente tem alguns obstáculos, temos que lutar ainda, temos que derrubar alguns gigantes, mas a terra mana leite e mel. Essa foi a posição de dois espias. Essa foi a posição daqueles que estão assim verdadeiramente enxergando que tem algo, uma promessa, mas porque enxergou algo difícil, não perdeu a visão da promessa. Muitas pessoas desanimam porque encontram coisas difíceis de lidar. Porque são às vezes frágeis demais para lidar com coisas difíceis. Verdade, nossa geração tem muita fragilidade. E é preciso ser um pouco mais antifrágil. É preciso ser um pouco mais antifrágil. É preciso vencer a fragilidade. É preciso de alguma forma se levantar e dizer: olha, eu vejo algumas coisas difíceis, mas eu vejo tamanha terra que mana leite e mel. Qual o tamanho da oportunidade da sua vida? Mede o tamanho da oportunidade da sua vida na sua mente. Quando você medir o tamanho da oportunidade, você já vai entender que terá obstáculos grandiosos pela frente. Sonhamos com coisas grandes e queremos obstáculos pequeninos ou quase nenhum obstáculo. Sonhamos com coisas extraordinárias, mas pensamos em viver sem obstáculos. Queridos, há uma essência sobre todas as pessoas que venceram e vencem nas respectivas áreas. É que todas elas venceram superando os seus obstáculos, não evitando os seus obstáculos. Superar aquilo que é ruim faz parte para chegar àquilo que é bom. Superar aquilo que é difícil faz parte para alcançar aquilo que é bom. Nós somos uma geração que muitas vezes os nossos olhos são olhos que verdadeiramente só conseguem enxergar coisa ruim em tudo. E perdemos a promessa, perdemos a bênção, porque só enxergamos coisas ruins, coisas difíceis. Ai, tudo é muito difícil, tudo é muito ruim, tudo é muito problema, tudo é muito isso. E Deus falou: e a promessa, você não está enxergando? E o que Deus já fez? E o que Ele está fazendo? E o que está do outro lado dos seus olhos? Tempestade ou uma bonança? Eles receberam, querido, a palavra de dois espias dizendo: temos aqui a prova. Trouxeram frutos da terra que testificavam o tamanho da bonança, testemunhavam o tamanho da bênção de Deus sobre a vida dos israelitas. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Deus não deixa você na antessala se Ele não tiver te dado provas antes, te mostrado alguns sinais. Fala assim: experimenta pelo menos uma fruta de lá e veja como é bom, antes de você querer ir para lá. Deus não tem ninguém aqui, irmão, lutando nas suas vidas, respectivas vidas, sem antes ter experimentado de algo bom, a qual diga assim: merece a minha atenção, merece o meu esforço, merece toda a minha dedicação, porque eu sei que por trás dessa grande dificuldade há uma grande bonança, amém? Por trás dessa dificuldade há uma grande bonança. Se Deus te mostrou, se Deus te fez experimentar, você pode ir para a próxima fase, mas você precisa de ter olhos bons. Diz assim: meus olhos precisam ver. Muita gente desanimada com coisas boas nas mãos. Muita gente desanimada com coisas extraordinárias nas mãos. Sabe que tem gente que está sonhando noite e dia com aquilo que você tem. Ah, não é possível, pastor. Sim,
Tem gente sonhando noite e dia com aquilo que Deus já te entregou. Imagina o que Ele vai te entregar. Ele te entregou o fôlego de vida, diz amém. Só quem está vivo diz amém. Te entregou capacidades, te entregou habilidades, foi te entregando uma série de coisas que só para você Ele entregou. Tem gente que só com o que você tem hoje estaria sorriso de orelha a orelha. Então por que está desanimado a sua alma? Por que você desanima? Por que você está desanimado com aquilo que Deus já te entregou, que para muita gente seria como ter encontrado o prêmio máximo, objetivo de vida? Eu nunca me esqueço, querido, de comentários que eu já recebi na minha vida. Olha, pastor, um dia eu quero ser igual ao Senhor. Eu falei, nossa, até eu estou renunciando minha vida. Eu estou renunciando a minha vida e tem um querendo ser igual a mim. Que coisa mais louca, né? É quando às vezes você pensa assim, minha vida está difícil. Alguém chega e fala assim, eu queria ser igual a você. Você fala, meu Deus, não faz isso não, irmão. É tanta prova. Você está querendo ser igual a eu. Misericórdia, Jesus. Só que isso te faz ver que você só não tem momentos difíceis, mas você também tem recompensas, amém? Você também vive recompensas. Você passa provas, passa, mas Deus sempre arruma um jeito de te abençoar. E Ele está encaminhando a sua vida para te levar até a promessa. Mas Ele hoje amplia, abre a nossa visão para enxergar essa promessa. Quem recebe diz amém. Enxergue a visão, tem olhos bons para as coisas. Amado, é tão simples de ter olhos ruins. Saiba que para olhos ruins não existe vida boa, trabalho bom, pessoas boas. Não existe para quem tem olhos ruins. Não existe ninguém, na verdade, seria bom. Basta você querer olhar. Olha como destruir qualquer coisa na vida. Começa a querer olhar tudo buscando o negativo. Você destrói sua percepção em pouco tempo. É verdade ou não é? Se procurar defeito, acha? Sim ou não? Procurar defeito na sua profissão, acha? Você fala, inúmeros. Se procurar defeito nas pessoas, acha? Meu Deus. Olha para quem está perto de você e fala assim, eu encontro defeito em você. Não, olha dentro dos olhos. Fala, eu encontro defeitos. Não, põe no plural, igual um carioca. Defeitos. Defeitos em você. E não poucos. É só procurar. Verdade ou não é isso? Quem está conformado com essa frase? É verdade. Agora também olha, para não ficar no negativo, e diz assim, eu encontro qualidades que só encontro em você. Glória a Deus por isso, né? Então a vida é de quê? É de como você escolhe olhar as coisas. As promessas de Deus, às vezes Deus coloca pessoas, querido, perto de nós maravilhosas. Mas se eu escolher olhar com os olhos ruins, elas se tornam um lixo. Às vezes Deus coloca, querido, ao nosso redor coisas, trabalho, profissões maravilhosas. Mas como eu desejo olhar para aquilo, eu posso desvalorizar e jogar aquilo na lama. Às vezes Deus coloca oportunidades maravilhosas diante dos nossos olhos, mas como eu enxergo essas possibilidades faz com que ou pode fazer com que eu jogue fora tudo que o Senhor quer colocar nas minhas mãos. Então entenda que como nós enxergamos fará toda a diferença para alcançar a nossa promessa, amém? Diz assim, como eu enxergo, fará a diferença na minha vida. Observe isso, querido. São áreas da promessa. Enxergar é algo maravilhoso. O que você vê afeta positivamente ou negativamente a sua vida. Como você vê, vai afetar a sua vida positivamente ou negativamente. Nunca esqueça desse texto dos espias. 10, contra. 2, a favor. Parecia que a maioria tinha razão, sim ou não? Parecia, mas nem sempre é assim. Às vezes a maioria está disposta a enxergar, não como o Senhor enxergaria.
mas está disposto a enxergar como o mundo enxergaria. Números 13:30 diz assim: então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo. Disse ele: em verdade, temos a capacidade de conquistar a terra. O que os espias falavam era para acabar com o coração do povo. O que eles falavam era para acabar com o coração do povo. Nós andamos por fé e não apenas por vista, amém? Você precisa enxergar, mas precisa também crer. Você precisa enxergar e precisa ter uma perspectiva de fé. O cristão precisa ter perspectiva de fé, ele precisa enxergar e ele precisa crer. Normalmente, as pessoas, ou todos nós vivemos embasados naquilo que nós desejamos ver. Você vê o que você quer ver. Você vê como você quer ver. E pode não ser como é de verdade. Se você querer ver uma vida problemática, você vai ver ela. Se você quiser ver uma vida cheia de soluções, cheia de esperança, você vai ver ela. Você vê como você quer ver. Alguém pode chegar, por exemplo, aqui na nossa igreja e não gostar de nada que tem aqui. Não gostar da sua cara, não gostar da minha vida, não gostar de mim. Pode chegar. Não gostar de nada, da cor, das luzes, do louvor. Pode chegar aqui e não gostar de nada. Como também pode chegar alguém e dizer: nossa, achei o lugar ideal. Era como eu pensava. Olha que louvor abençoado, olha que cor linda. Faz parte daquilo que eu gosto, daquilo que eu imaginava, daquilo que eu pensava como característica de igreja. Era um sonho para mim. Pode? Pode. Mas pode também chegar e dizer: eu não gosto de nada. Não gosto, não quero. Como nós vemos as coisas define muito a nossa vida. Amém? Aprenda a enxergar de forma maravilhosa. Alguém pode, querido, gostar de tudo aqui, e alguém pode não gostar de nada, e está tudo certo. Está tudo certo, é a sua perspectiva, você viverá por ela. Não se esqueça que você vai viver pela sua perspectiva. Como você enxerga as coisas, você viverá. Não tem como fugir disso. É tão interessante que alguns escolheram ver os gigantes, outros escolheram ver os frutos. Alguns escolhem ver gigantes, outros escolhem ver frutos. Antes e depois faz parte da nossa vida. Antes e depois faz parte. Escolha ver gigantes ou escolha ver frutos. Viva como você quiser. Mas escolha enxergar, amém? Aquilo que você está vendo vai determinar se alimenta um espírito de conquista ou um espírito de derrota. Aquilo que você decide enxergar vai alimentar um espírito de conquista ou vai alimentar um espírito de derrota. Se você observar, os espias 10 estavam nutrindo o quê? Fala assim comigo: derrota. 10, fala 10. Maioria. A maioria estava vendo o quê? Derrota. São grandes demais, vão morrer. 10 estava vendo o quê? Derrota, mas tinha 2 que via vitória, via bênção. Vamos subir lá e acabar com eles, tomar posse da nossa terra. Vamos subir lá, vamos enfrentar. É um obstáculo, mas Deus que deu vitória até aqui, dará vitória mais uma vez lá na frente. Vamos vencer quando lutarmos. Vamos vencer. Deus dá a oportunidade, querido. Deus é tão interessante que Ele dá a oportunidade. Sabe quando Abraão, o Senhor dá direção para Abraão, e Ele fala bem assim para Abraão: Abraão, sobe no monte, né? Até onde você vê, Abraão, eu te darei por herança. Ou seja, até onde você enxerga, está determinado para você viver. Até onde sua vista alcança, está determinado para a sua vida. Se a sua vida é uma vida que, se a sua vista é uma vista que alcança longe, que alcança as coisas boas, você viverá por elas.
Se a sua vista é uma vista ruim, você também viverá por elas. Até onde, Abraão, a sua vista alcançar, eu te entregarei por herança. Diz assim comigo: Deus está disposto a entregar para aqueles que conseguem ver. A antessala, querido, é preparo. Se nós nos prepararmos bem, nós avançamos para a próxima fase, enxergando bem. Quando você vê as mãos de Deus, quando você vê os milagres, quando você vê as bênçãos de Deus, é assim que funciona, amém? O que você vê vai determinar se fortalece o seu espírito de conquista ou se vai nutrir o seu espírito de derrota, dia após dia. Como você vê, vai nutrir um espírito, amém? Ou vai nutrir o espírito do Senhor, que vai te fortalecer a caminhar e lutar para a vitória, ou vai te nutrir um espírito de derrota tão grande que seus dias serão de derrota, um dia após o outro. E eu não estou profetizando isso não, eu estou dizendo acerca de como você vê, amém? Quando você vê coisas boas, você fortalece um espírito bom, o espírito do Senhor, que vai te encaminhar para vencer as suas batalhas. Então, como nós vemos, faz toda a diferença. Então, o primeiro atributo de quem está esperando por sua conquista é enxergar um pouco melhor. Enxergar muito melhor. É ver com os olhos benevolentes. É enxergar com olhos bons. É ver que mesmo que alguma coisa esteja camuflada, disfarçada de problema, pode ter uma grande bênção por trás disso. Eu digo que na minha vida eu tive fases que eu era problema. Quem já teve uma fase na vida que era o problema? Rapaz, eu fiquei quase sozinho aqui, todo mundo era santo, meu Deus, descer do céu. Vocês vinham só buscar nós? Ah não, tem uns que também estavam comigo aqui. Eu pensei que tinha um grupo aqui que só veio buscar os largados, perdidos. Todos nós, querido, tivemos uma fase que fomos problema. E nem por isso deixamos de ser bênção, amém? O Senhor transformou, o Senhor mudou a história. O Senhor segue mudando, e para quê? Para que um dia você olhe e fale assim: rapaz, eu não achei que eu ia encontrar essa bênção toda nessa pessoa não. Como ela mudou, como ela é diferente. Como ela é diferente. Então pode ter muitas bênçãos por trás daquilo que você vê só problema. Amém ou não amém? Então pense como você enxerga cada coisa. Pense como estão as coisas diante dos seus olhos. A segunda coisa que não permite alcançar, conquistar, como eu vejo, como eu ouço. Como ouves? Como que você recebe aquilo que você ouve? Repita comigo assim: o que eu ouço pode ser importante para minha vitória ou para minha derrota. Ah, não, pastor. Será que não? Esse texto aqui é um dos grandes textos da Bíblia. Porque ele demonstra claramente o que é uma antessala de uma promessa. É transição. Eu estou perto. Eu estou quase conquistando. O povo estava às vésperas de conquistar. Então sabe aquele momento que está quase? E nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Então como nós ouvimos as coisas é muito importante para a nossa vida. E como e quem você escolhe dar ouvidos? Preste muita atenção. Ah, pastor, tinha 12 espias, querido. O povo tinha que escolher uma coisa: ou eu ouço 10, ou eu ouço 2. Ou eu ouço 10, ou eu ouço 2. Agora, o que seria mais fácil? A voz do povo é a voz de Deus. Está amarrado isso aí, irmão. Nem sempre. A verdade é a voz de Deus. Diz assim comigo: a verdade é a voz de Deus. A verdade é a voz do Senhor, irmão. Tem que ficar atento a isso. Como você escuta faz toda a diferença. A quem você escolhe dar ouvidos. Às vezes tem gente que vai derreter o seu coração.
vai derreter a sua vida, vai derreter, irmão, o coração, acabar com a sua expectativa. Quem nós ouvimos faz toda a diferença. Olha que interessante, que o que você ouve ou te fortalece ou te deixa debilitado. Vamos dar um exemplo? Elogio. Elogio é coisa legal, né, irmão? Oh, vai sair para a igreja, como você está bonita. Falar para a esposa, ela vai ficar triste com isso, chateada? Não, ela vai ficar feliz, sim ou não? Porque a palavra tem muito poder. A palavra escutada é muito interessante. Quando uma pessoa escuta uma palavra que é boa, ela faz sentido, ela fortalece a alma. Agora, quando a pessoa escuta uma palavra ruim, uma palavra difícil, derrete o coração, muda o semblante. Muda o semblante. Então, como nós estamos ouvindo, como nós estamos falando, é muito interessante. E quem nós desejamos ouvir é muito interessante. Uma maldição, querido, é uma maldição, uma palavra distorcida, uma palavra semeada no inferno, é maldição. Agora o que acontece? Palavras forjadas no inferno podem destruir a vida de uma pessoa, de uma geração. As palavras que você ouve, são palavras forjadas pelo Senhor ou forjadas no berço de Satanás? É porque às vezes nós somos tendenciosos a escutar aquilo que é mais ruim e a apegar-se àquilo que é ruim e se esquecer das coisas boas que ouvimos. Então a palavra que você ouve te fortalece ou está te deixando debilitado? Se a palavra que você ouve está te debilitando, drenando a sua energia, roubando a sua unção, tirando o seu sorriso, cuidado, muito cuidado. Porque isso é a antessala. Chegou 10 marmotas falando para o povo assim, ó, é difícil, se nós formos lá, são maiores que nós, vai nos matar e devorar. Acabou com o coração do povo. 10 falando isso, mas 2 estavam crendo na promessa. Diz assim, crer na promessa é enxergar bem e ouvir bem. Para de ficar ouvindo o que não presta. A quem você escolhe dar ouvidos fará diferença na sua vida, para bem ou para mal. Se eu escuto Josué e Caleb, eu estou rumo à promessa. Se eu escuto os 10 espias, eu estou fora. Você entendeu o que é o paralelo disso com a sua vida? Se você escolhe ouvir pessoas boas, se você escolhe ouvir verdade, meu irmão, você não vai ser destruído. Quem você ouve verdadeiramente, para você tirar o seu embasamento, a sua próxima etapa. Existe uma maldição terrível, querido, nas palavras mal semeadas, palavras de fofoqueira, palavras de fofoqueiro. O pior de tudo é que palavra de fofoqueiro é ruim para o fofoqueiro e é ruim para quem escuta. Você entendeu que tem palavras que são bênção e tem palavras que são maldição? Então, aquilo que você escuta, de quem você escuta, você faz parte. Querido, há muito tempo eu tenho tomado alguma atitude um pouco grosseira. Pastor, qual atitude grosseira? Eu não quero saber e não é da minha conta. Vamos dizer isso junto? Eu não quero saber. Não, adquira isso para sua vida já, é de graça. Eu não quero saber e não é da minha conta. Vamos colocar em extinção os fofoqueiros. Porque fofoqueiro não é apenas o que fala, é o que dá lugar para ouvir também. Sabia que ele pode plantar no seu coração um verdadeiro inferno? Você sabia que é possível ser fofoqueiro tanto quanto? Fofoqueiro não ganha espaço com quem não escuta, irmão. Porque o mesmo que está falando de uma pessoa para você, vai falar de você para outra pessoa. Para lá e para cá, é o semeador de contenda através de suas palavras. Isso é muito importante saber, porque quem você escuta vai dizer para onde está indo a sua vida. Para onde está indo a sua vida, é como o que você decide escutar. Fala assim, meus ouvidos não é paiol para acumular
tranqueiras. Nosso ouvido não é paiol para acumular tranqueiras. Então não deixa. Chega e fala assim, ó, irmão, por favor, isso não é da minha conta. Não quero escutar. Ah, mas você vai ser grosseiro. Pois eu escolho ser grosseiro do que andar com a maldição que não é minha. Não precisava nem saber. E na verdade que tem muitas coisas que é melhor não saber. Boa da verdade, que a gente evitaria muitos problemas. Eu já passei noites inteiras em claro por coisas que eu soube, que eu não deveria nem saber, nem precisava saber. Mas uma vez que eu escutei o endemoniado, meu Deus, pastor, você já caiu nessa? É fácil de cair, irmão. É fácil de cair. A pessoa chega, faz um cenário, você compra a causa. Escuta, tombo. Passei a noite inteira preocupado com o que eu não devia. Passei. Talvez você tenha preocupado com coisas que você não devia se preocupar, que na verdade não é nem de sua conta, nem de sua vida. Você não precisava tomar dor, não precisava passar por essa etapa. O que você ouve te fortalece ou te debilita, cuidado. Amém? Tenha cuidado, há muita maldição, querido, nas fofocas. Fofoca é uma maldição. Fofoca, querido, é intriga. Se você não tem nada positivo para dizer, não é importante dizer. Não é. Então entenda isso. Não dê ouvido para os fofoqueiros. Vamos falar assim, eu vou colocar. Não, vamos tomar essa decisão hoje. Falar assim, eu vou colocar fofoqueiro em extinção. Em nome de Jesus. Nem empresta seu ouvido para fofoqueiro, porque amanhã vai ser você o motivo. Amanhã vai ser você o motivo. Quem fofoca vai colocar você amanhã como motivo central. Por isso que eu não dou crédito, nem dou moral, amém? Não aceite que te encha de maldição pelos ouvidos. Está estragando a sua terra e roubando o que é seu. Meu Deus, quantas porcarias a gente escuta diuturnamente, né? Quem está envenenado quer te envenenar. Não está satisfeito. Isso é a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer é a seguinte, é uma só. Ele recebeu condenação e não está satisfeito se não te condenar também. Ele recebeu condenação e não fica nem um pouco satisfeito se não levar alguém condenado também. Isso é uma síndrome de Lúcifer. Se ele recebe condenação e não está satisfeito, por isso que ele luta para roubar as nossas almas, tirar aquilo que é bom da nossa vida. Quem está envenenado quer te envenenar também. Vai morrer para lá, serpente. Amém? A terceira coisa é como pensa. Como pensas? Diz assim, como eu penso, faz toda a diferença. Vamos ver o versículo 33. Amém. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem? Lê essa palavra aqui, ó. Parecíamos. A nós e a eles gafanhotos. Sabe o que o povo estava dizendo, os espias? Falou, lá nós vimos um gigante que faz com que nós estamos parecidos com gafanhotos. Ou seja, eles vão pisar em nós. Agora isso era verdade? Hã? Vamos lá, irmão, conecta aqui. Era verdade? Não. O que esse povo tinha? A mente destruída. Quem ouve de forma equivocada, quem vê de forma equivocada, tem a mente atrapalhada. Olha o que interessante que esses espias estavam. Eles estavam com sua mente contaminada. Sabe o que quer dizer essa mente aqui? Eles pensavam muito mal, não só acerca dos outros, mas acerca de si próprio. Eles pensavam muito mal acerca de quem eles eram. Sabe o que quer dizer isso aqui?
não tinham sua identidade em Cristo firmada, não sabiam que eram filhos de Deus, por ter chegado até ali vencendo todas as batalhas? Será que eles não enxergavam o grande livramento, ser livrados do cativeiro, a qual o Egito os aprisionavam, escravizavam? Será que eles não enxergavam o maná que caiu do céu, a água brotando da rocha? Será que eles não enxergaram todos os milagres que Deus havia feito na vida deles, para que eles pudessem ainda assim não ter a sua identidade firmada em Cristo? Você, meu querido, minha querida, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Defina a sua identidade, não deixe que alguém estabeleça, porque sempre vai aparecer esses malditos espias querendo distorcer a sua identidade. Ah, nós somos pequenos demais. Fala assim, está amarrado. Misericórdia. Deus me deu um espírito diferente. Fala, está amarrado, porque vai ter sempre alguém querendo derreter seu coração. Vai ter sempre alguém querendo te diminuir. Ele falava assim, tem um descendente de Enac, eles são grandes, e nós pareceríamos a eles uns gafanhotinhos, tadinho de nós, né? Vitimistas, sabe, querendo derreter o coração do povo e tentando colocar no coração do povo assim, nós vamos morrer, porque nós somos pequenos demais. Agora, a quem Deus deu vitória, a quem Deus fez vencer batalhas, a quem Deus livrou do deserto, estava livrando do deserto, estava livrando do Egito, a quem Deus deu todas essas promessas, precisaria temer a um povo? Não! Eles já tinham visto sinais suficientes sobre a vida deles, mas estavam lá essas pragas. Ah, pastor, não fala praga deles não, são pragas que morreram no deserto. Verdadeiramente o Senhor falou, não, chega, não vai entrar dessa geração. Quem entrou? Diz assim, Josué e Calebe, por aquilo que perceberam na antessala, aquilo que perceberam antes da bênção. É por isso que é preciso ser estudado esse texto e meditado nele muitas e muitas vezes, porque antes de tudo acontecer de bom, tinha um quesito: como eles viam, como eles ouviam, como eles pensavam, iria fazer a diferença para onde eles estavam indo. Diz assim, como eu ouço. Não, está fraco demais. Mas como eu ouço, como eu vejo, como eu penso, fará a diferença para onde eu vou. Fará a diferença para onde você está indo, irmão. Nós estamos caminhando para promessas do Senhor todo dia. Imagina no céu. Imagina no céu, nós com olhos ruins procurando defeito nos serafins. Ah, tem asa demais, Senhor. Esse bicho é muito esquisito, esse tal de anjo. Olha o tanto de olhos, nunca vi. Tem mais olhos que numa ótica reunida inteira. O que será que o Senhor falaria para uma pessoa assim? O que será que falaria o Senhor para uma pessoa assim? O que será que o Senhor falaria para uma pessoa que não cuida das suas palavras? O que será? Então, como nós tomamos essa atitude? Esse passo a passo vai nos levar à vitória, amém? Vai nos levar a conquistas. Vai nos levar, querido, a grandes conquistas. Muita gente perde a sua herança pela imagem que tem de si mesmo. Pela imagem que tem de si mesmo. E às vezes não é o que Deus está fazendo ou não, é o que você pensa. Às vezes você está sendo conduzido a derrotas de como você pensa. Às vezes os seus próximos pensamentos estão guiados igual um GPS, marcado ponto e encontro com derrota. Só que hoje o Senhor quer mudar isso, amém? Hoje Ele quer colocar um ponto do GPS e falar assim, meu filho, vai ser vitorioso. Para de marcar bobeira. Você nasceu para ser vitorioso, mas você precisa entender os atributos de Deus, amém? Ele quer te dar vitória. Quem te levou até a porta da promessa, será que não está a fim de te pôr para dentro? Ele está muito a fim de nos colocar diante da nossa promessa.
diante das coisas boas, das coisas abençoadas, das coisas que Ele tem como promessas para nós. Não fique lá na porta, lá assim marcando bobeira. Não, pega seus pensamentos, comece a identificá-los. Deus tem promessa para você. Olha para você ver como é que é uma pessoa que tem seus fundamentos no Senhor. Quando Davi viu um gigante, o que ele pensou? Vou matar agora. Tem prêmio? Tem. Melhor ainda, eu ia matar de graça, mas já que tem um prêmio, eu tenho motivação extra. Agora, o que é que esses espias viram? Ai, meu Deus, vamos morrer. Eu vou morrer, você também, viu? Porque quem pensa que vai morrer nunca está satisfeito de morrer sozinho, né? Quer fazer outros morrer junto, né? Misericórdia. Ah, eu vou morrer. Não vai não. O Senhor é contigo, amém? Não vai não. Não vai não. Tem que parar de pensar nisso. Tem que entender, olha, Deus me fez a sua imagem e semelhança. Quando Davi chegou no arraial, ele era um menino, mas ele tinha mais do que muita gente lá. Ele tinha sua identidade no Senhor. Ele falou, mas esse circunciso hoje vai cair por terra. Esse circunciso, esse filho do demônio, hoje vai morrer. Hoje ele nunca mais vai falar do Senhor. Porque eu sei quem que eu sou. Eu sei que o Senhor está comigo. Aí pediram o currículo do menino, ele falou, fica tranquilo que eu já matei, eu já lidei com o leão, eu já lidei com o urso. Fica tranquilo, eu sei lidar com bestas maior do que essa besta que está na minha frente. Eu sei lidar. Diz assim, identidade firmada no Senhor faz com que venhamos a vencer. Muita gente aceita coisas ruins sobre a vida, aceitam derrotas, porque não entenderam que são filhos do Deus vivo. Não entendeu. Não, eu sei que eu sou filho de Jesus e amém. Não, eu estou dizendo ser filho do Senhor, compreender o que você tem por herança, é compreender o que Deus tem para você, querido. É compreender que não importa as adversidades, o inimigo, as coisas que atravessam no seu caminho, você tem uma promessa e você levará até o final essa promessa, porque Deus está com você. Isso é quem tem identidade firmada, querido. É quem sabe que Deus é para ele, quem sabe que Deus é para ela. Você olha, eu sei quem é Deus, e eu sei que Ele vai me levar. Eu sei que muitas vezes eu tenho que lutar com a visão, muitas vezes eu tenho que lutar com aquilo que eu escuto, muitas vezes eu tenho que lutar com aquilo que eu penso, mas eu sei para onde eu estou indo. Nada abala alguém que tem a sua identidade firmada no Senhor. Nada abala uma pessoa assim. Ela, não importa o tamanho do vento, tempestade, não importa a adversidade, nada. Está entendendo isso? Nada. E olha que tem muita coisa para abalar o filho do Senhor, sabia? Os filhos do Senhor têm muitas coisas que são lançadas para abalá-los, mas nada vai abalar se você sabe de onde veio, quem é e para onde você está indo. Diz assim, de onde eu vim, quem eu sou, não, mais forte, quem que eu sou e para onde eu estou indo. Você sabe isso? Se você é filho de Deus, você tem isso aqui completo na sua mente. Assim, ó. Você é isso completo, você não titubeia. Você não treme diante de adversidade. Você não está nem aí que estão falando contra ou não. Você sabe onde vai chegar. Muita gente perde a sua herança pela imagem que tem de si mesmo. Pensa que não é possível, que não merece, que nasceu para sofrer, que nunca vai ter jeito para a sua vida. É igual os espias, nós parecemos gafanhotos. Vê bem, alguém que Deus fez questão de abrir o mar diante dos olhos deles, tinha valor ou não para o Senhor? Tinha. Você tem ou não valor para o Senhor? Claro que tem. Claro que tem, e não tem pouco, tem muito valor para Deus, amém? A quarta e última coisa, o que você fala faz toda a diferença.
Números 14, 1. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto. Olha o que acontece com esse povo. Ele começa a falar, mediante aquilo que eles ouviram. Preste muita atenção nisso aqui. Eles começaram a falar, mediante aquilo que eles ouviram. Mas era a verdade? Obrigado, alguém respondeu aí, não. Era verdade? E o que estava fazendo? Vamos ler o que vai fazer. 14, 28. O Senhor fala com eles assim: diz-lhes, pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar. Diz assim comigo: o Senhor ouve tudo o que eu falo. Não é algumas coisas, irmão. Diz assim: o Senhor ouve tudo que eu falo. Não, de novo, até gravar. O Senhor ouve tudo o que eu falo. Tem muita relevância o que você fala. Diz-lhes, pela minha vida, diz o Senhor, certamente, conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmuraste, certamente nenhum de vós entrará na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo, diz assim, salvo, Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por quê? A pergunta que você tem que fazer nessa noite é: por que só eles dois? Por que só eles dois? Por que só eles dois deram um passo adiante da posição que eles estavam? Por quê? Eu te disse o porquê nessa noite. Ouvir bem, falar bem, pensar bem, são atributos que te levam à promessa de Deus. Como você tem pensado cada coisa. Nenhum deles, querido, poderiam ver a terra prometida, exceto Calebe e Josué. Sabe que meu coração não deixa de perceber uma coisa. Nós estamos falando de aproximadamente 600 mil pais de família. 600 mil. Essa é a quantidade dos que ficariam no deserto, por conta de 10 espias, com visão distorcida, com palavra distorcida, com pensamentos distorcidos. Sabe que o Senhor tem uma vida e nós estamos na antessala. Sabe que nós estamos esperando por nossa promessa. Sabe que nós estamos tão pertinho de tantas coisas boas. E sabe que o inimigo está finzão de te tirar disso, de te roubar, de te tirar o que o Senhor já te fez experimentar como bom, de te tirar daquilo que o Senhor já falou: olha, não está na hora de você desfrutar de tudo, mas leva lá um cacho de uva.
para que eles sintam o quão bom pode ser aquilo que eu tenho para eles. Será que o Senhor já não te fez experimentar algo muito bom, só para te fazer sentir de que Ele tem uma promessa para você? Sabe, se o Senhor te deu essa percepção, saiba que você está numa sala assim, e a sua bênção está um pouco mais adiante. Só que você pode arruinar ela. Quer dizer, você podia arruinar ela. Eu creio que quando o Senhor nos alerta, Ele está querendo abrir o nosso discernimento. Está numa antessala. O que vai definir se você vai para a próxima fase, não é posturar-se como 10 espias, mas é manter a postura de 2. Então nem sempre a maioria tem razão. Muito melhor 2 pessoas fundamentadas no Senhor, do que 10 que pensavam somente naquilo que viam, e viam negativamente todas as coisas. É muito melhor você colocar os seus olhos naquilo que o Senhor está te prometendo, e como Ele está te conduzindo a vida, do que você ficar, de alguma forma, com a sua visão turva, porque alguém está embaçando as suas vistas, ou porque alguém está contaminando os seus ouvidos, ou porque alguém encheu os seus pensamentos, ou porque você ainda não tem a sua identidade firmada no Senhor e sabe para onde está indo. Se você sabe para onde está indo, você tem certeza do que eu estou falando aqui com você hoje. Se você sabe qual é o plano do Senhor na sua vida, eu tenho certeza que você sabe para onde você está indo nessa noite. Sabe, se tudo acabasse agora, o Senhor falasse assim, olha, está na hora de ir para a promessa. Vamos embora? O que você diria para o Senhor? Sim, Senhor, entendi que é a sua promessa. E te escuto e te sigo. E sei que estou indo com o Senhor. Ou será que você balançaria na sua mente? Ou será que duvidaria no seu coração? Se o Senhor nos chamasse. Pastor, isso não tem possibilidade. Claro que tem. O Senhor diz em um texto assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. O Senhor estava falando o quê? Pode acontecer, a qualquer momento. Mas onde está os seus fundamentos? Isso vai fazer diferença, irmão. Lembre-se que nós estamos em uma jornada. Não é uma corrida de 100 metros. Precisamos compreender que nós estamos em uma jornada. Não é uma corrida de 100 metros. Você corre os 100 metros, pronto, acabou. Não, é uma jornada. Esses dias eu vi um queniano correndo. E vi uma pessoa comum correndo. Muito engraçado. O queniano tinha umas canelinhas assim, acho que da grossura da junta do meu braço, assim, mais ou menos. Fininha. Tênisinho. E a pessoa comum começou a correr. E na frente o queniano só. Parecia que estava flutuando, correndo. Um trotezinho. Era uma maratona. Daqui a pouco o queniano passa pela pessoa comum, a pessoa comum está quase desmaiando. E ele passa. Ele sabe a velocidade que ele precisa para vencer. E ele sabe que vai caminhar para a vitória. Porque ele sabe que a corrida dele não é de 100 metros. Não é por um momento. É por uma eternidade. Amém? Adapte-se para essa eternidade. Prepare-se para essa eternidade. Se posicione para essa eternidade. Se prepare para a promessa do Senhor continuamente. Se prepare continuamente. Sabe, se encontre com o Senhor verdadeiramente e diz: ninguém vai distorcer a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sirvo. Sabe, não é um desviado que vai me desviar. Não é ninguém que vai me desviar. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei para onde eu estou indo para a eternidade. Eu não estou brincando de ser cristão.
Eu não estou para ouvir a destruição e aceitar ela na minha vida. Eu não estou. Sabe, entenda isso, você não está para aceitar a destruição na sua vida. Em algum momento você tem que falar, não, pode parar, eu sei para onde eu estou indo. Não venha com isso sobre a minha vida que eu não aceito. Não aceite o que o inimigo quer fazer de você, que é fazer você andar e morrer no deserto. Como aconteceu com essa geração. O inimigo quer te fazer pensar que a corrida é de 100 metros. Mas a corrida não é de 100 metros. Muitas vezes ele nos desanima na adoração. Muitas vezes ele nos desanima na jornada. A fim de que você desanime, mas só que a adoração é a essência do céu. Então nós vamos fazer isso para sempre. E você precisa se conectar com isso como algo eterno, não como algo para 100 metros de corrida. Nós precisamos adaptar a nossa vida para uma eternidade, para uma promessa. Os atributos para chegar na promessa é estar preparados para essa promessa. Onde você quer chegar, já tem o preparo para isso? Já chegou na sua vida esse preparo? Ou você ainda não consegue enxergar claramente o que Deus quer fazer de você? Sabe, querido, procure uma visão do Senhor. Procure a visão do Senhor para os seus olhos. Procure, querido, nos seus ouvidos, a voz do Senhor. Oi, voltou? Procure a sua identidade nele. É porque está na hora de acabar já, irmão. Tá bem? Se coloque de pé em nome de Jesus. Procure a sua identidade nele. Sabe, começa a fundamentar a sua identidade nele. Muita gente quer te dizer quem você vai ser, mesmo não sabendo quem é. Tem muita gente querendo te dizer o que você vai ser, mesmo sem saber quem é em si. Tem muitas pessoas querendo te mostrar o rumo, mesmo sem saber um rumo para elas mesmas. Tem muitas pessoas querendo te dar um endereço, sem elas ter o endereço. Tem muitas pessoas, querido, querendo te dar um propósito, sem elas terem propósito algum. Tem muitas pessoas querendo te dizer o que você deve fazer, onde elas mesmas não sabem o que fazer. Tem muitas pessoas querendo te oferecer sabedoria, sem sequer ter sabedoria para oferecer. Tem muitas pessoas que querem te falar de Deus, sem sequer conhecer Deus. Sequer. Você precisa em algum ponto fundamentar a sua identidade. Dizer, eu sei quem eu sou. Nada, nem ninguém vai roubar a minha promessa. Vamos declarar isso? Diz assim comigo, nada, nem ninguém vai roubar a minha promessa. Não, eu preciso que você esteja com o coração um pouco mais forte para declarar isso. Diz assim, nada, nem ninguém vai roubar a minha promessa. Não, agora vamos falar bem forte para o Senhor ouvir. Ele não é surdo, mas ele gosta de um bom clamor, amém? Diz assim, nada, nem ninguém vai roubar a minha promessa, porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia! Glória a Deus. O aleluia ficou legal, viu? De vocês, aleluia, glória a Deus. Você sabe quem você é, querido, isso é legal. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos o que iremos fazer. Nós sabemos qual é a próxima fase. Nós sabemos em quem tenho crido, em quem temos crido. Nós sabemos que há um espaço de eternidade, há grandes promessas separadas no Senhor. Confia nele de todo o seu coração. Segue confiando nele, ele tem uma promessa para a sua vida. Glória a Deus. Ele tem uma promessa para você. Eu queria que você fechasse seus olhos.